Bom, esse é um vídeo piloto de mais um novo projeto pelo qual que eu pretendo dar continuidade. Como todo bom TDAH, iniciar as coisas e nunca terminar, mas dessa vez eu creio que vai dar certo. E nada mais nada menos eu quero dar o nome desse projeto de A Vida Acontecendo. E por que o nome A Vida Acontecendo? Porque literalmente esses vídeos serão, apesar de ter assuntos muito reflexivos, que eu acredito que vai trazer muito aprendizado, não só para você que está ouvindo e vendo o vídeo, mas também para mim, que vai estar repassando essa mensagem, é uma ideia de que tem que ser o mais básico possível, né? E tem que ser o menos editável possível. Então, normalmente esses vídeos serão gravados com um aparelho celular, com um microfone à lapela e às vezes com um pedestal, que não é o caso neste momento que eu tive que colocar esse celular em um suporte que eu não sei como que não caiu esse celular ainda. Mas enfim, vamos ao vídeo. Hoje eu queria falar sobre: será mesmo que você tem um problema? Será que esse problema que você tem, pelo cujo tem esse problema, é um problema que você criou, que as outras pessoas criaram, ou quem sabe que simplesmente aconteceu? Bom, para me conseguir explicar melhor esse assunto de hoje, eu quero contar uma história baseada em fatos reais. Ocorreu em Mississippi, no estado dos Estados Unidos, um rapaz chamado James Scott. Ele nasceu, infelizmente, de acordo com os médicos, impossibilitado de andar. Então, desde os primeiros dias e primeiras horas de vida, James já teve a triste notícia, e os seus pais também, pelo qual que ele teria problemas em questões com as suas pernas. Ele teve até então um problema na sua coluna cervical em que impossibilitava com que ele pudesse andar. Sendo assim, James cresceu sem saber o que era ter a liberdade de poder dar alguns passos, sem saber o que era a emoção de participar de um time de futebol americano e sempre viveu ali entre duas rodas. E o que isso quer dizer, né? Para James, ele aprendeu a lidar com toda essa situação. Era um problema, infelizmente um problema pelo qual que não havia solução, e ele aprendeu a lidar com isso. Só que algo inesperado aconteceu na vida de James. Ele já tinha por volta de 22 anos de idade, e mesmo com esse problema específico, mesmo utilizando cadeira de rodas, James era muito ativo. E como que ele morava, digamos, em uma zona rural no Mississippi, ele ajudava os seus pais com os afazeres, como os plantios que eles tinham, os cuidados com os animais. E o seu pai ele tinha um trator que até então vivia dando problemas. Em um determinado dia, mais uma vez, esse trator deu uma avaria e isso acabou culminando num atropelamento de James. James foi levado para o hospital com algumas escoriações. Entre essas escoriações, tinham escoriações nas pernas e também nas costelas. Esse hospital pelo qual que James foi atendido, um hospital provavelmente diferente do qual ele tinha nascido, um médico provavelmente também diferente pelo qual tinha diagnosticado ele inicialmente que ele tinha problemas para poder andar. E simplesmente esse médico deu a notícia para os pais de que James estava bem, sofreu algumas escoriações, porém ele teria que fazer algumas sessões de fisioterapia para retornar a andar normalmente. Pelo espanto dos pais, eles de imediato falaram para os médicos: mas o nosso filho ele já não anda desde quando nasceu, devido a um problema pelo qual que ele teve na coluna cervical. O médico, com os raios-x em mãos, novamente olhou os raios-x e confirmou para os pais de James que ele não tinha problema algum em andar.
Ele simplesmente tinha sofrido escoriações. E o diagnóstico, ou então o problema pelo qual aquele médico, no início da vida de James, disse para ele que ele não poderia andar, era falso. Não vou julgar aqui se o médico errou, por que errou, mas a moral da história é que James viveu uma vida toda com um problema que não era dele, mas ele acreditou que era dele. Porque, lógico, uma autoridade passou para ele que aquilo seria um problema pelo resto da vida. James fez alguns meses de fisioterapia. Ele necessitou um pouco a mais de fisioterapia, não só devido às questões das escoriações, mas também é porque ele realmente nunca tinha andado. Mas após alguns meses, James andava normalmente, como deveria desde o início da sua vida ter andado. A moral da história é que será mesmo que você está realmente vivendo um problema que é seu e não um problema que as pessoas passaram e disseram que é seu? E se caso você está preso em um limbo de algo que, quando você era criança, quando você era adolescente, ou até mesmo depois de adulto, alguém apontou e disse: você tem esse problema, e você acreditou fielmente nisso, e está preso em uma situação pelo qual que você não vê saída. E qual que seria a saída? Autoconhecimento. Se autodiagnosticar, você colocar em dúvida aquilo que falam de você para você, não é ser uma pessoa teimosa, é ser uma pessoa consciente. E a melhor forma de você conseguir chegar nessa autopercepção, dessa autoconfiança, é fazer perguntas. Perguntas para si mesmo, ou perguntas para as pessoas pelos quais que tendem a nos diagnosticar com problemas pelos quais que nós não temos. A moral da história é: qual que é o seu problema? E será que esse problema é realmente seu ou é algo que plantaram e você acreditou? Uma mensagem para você que está vendo pelo Instagram, provavelmente esse é só um corte. Então, por favor, entre no link que provavelmente eu vou deixar bem abaixo aqui da legenda, que você vai conseguir ver esse vídeo na íntegra no meu canal do YouTube. O meu nome é Léo Jacó e eu espero vocês no próximo vídeo.